Oi, gente, como a repercussão do meu post de domingo foi super bacana, então eu resolvi compartilhar com vocês algumas coisas que eu faço no meu domingo e que eu me sinto extremamente produtiva e que eu gostaria aí de passar de informação para vocês, tá? Uma das coisas que eu faço é ter papeizinhos assim, ó, nas minhas bolsas, sempre que eu ando, espalhados pela casa também, então tem do lado da minha cama, tem na sala, tem na cozinha, porque eu vou tendo insights de algumas coisas, assim, por exemplo, insights é qualquer coisa que vem na sua cabeça, assim, aqueles flashes. Então, eu preciso passar no mercado e comprar tal coisa, eu preciso resolver tal coisa, então já vou anotando no papel, pego todos os meus papéis domingo, e vou juntando aí pra montar minha agenda. A minha agenda é essa aqui, funciona como, ela é tipo um planner, tá? Então, a agenda, eu vou pôr da semana pra vocês entenderem, que é essa semana. Aqui, ó. Ela tem todos os dias da semana, o dia inteiro, com horários, tá? Então, aí eu coloco aqui e eu consigo me organizar melhor. Então, por exemplo, na quinta-feira de manhã, eu preciso ir no Fórum de Mauá. E aí, se eu for pro Fórum de Mauá, o que mais que eu posso fazer que no caminho do fórum, tanto na ida quanto na volta, eu poderia ser mais produtiva e não precisaria sair de novo de casa, ou, por exemplo, eu precisaria remanejar alguma coisa, então eu vou remanejando tudo. Domingo eu também gosto de dar uma olhada nos meus processos, para ver se eu preciso ir em algum fórum, fazer alguma coisa, enfim. Então eu vou planejando assim a minha semana, então eu já sei mais ou menos como que vai funcionar. Sexta-feira eu gosto de deixar livre, por 2 motivos. Porque se eu precisar remanejar alguma coisa da minha semana, porque houve um imprevisto, por exemplo, uma reunião de última hora com o cliente, uma penhora numa conta que eu preciso despachar no fórum, e aí eu perco metade do dia, enfim, eu jogo pra sexta-feira. Sexta-feira é um dia bacana pra você deixar pra resolver as coisas, por quê? Porque normalmente sexta-feira tá tudo aberto, então se você precisar ir em banco, médico, enfim, você consegue atendimento normal. Se precisar mercado, para programar, se você tem uma visita no fim de semana, se você vai visitar alguém no fim de semana e vai levar um vinho, por exemplo, você consegue se programar melhor. Sexta-feira também uso pra almoçar com os meus amigos, que eu adoro, tô morrendo de saudade de almoçar com os meus amigos. Isso faz muita falta. E então eu planejo mais ou menos assim. E planejo em blocos. Então eu tenho o bloco da manhã, o bloco da tarde e o bloco da noite. Normalmente o bloco da noite é o que eu faço. O prazo de última hora que eu não consegui protocolar, o evento na OAB, algum evento particular, alguma palestra que eu quero assistir, alguma coisa assim. Então, à noite, normalmente, fica um pouco mais difícil remanejar. Então, por isso, eu só remanejo manhã e tarde, né? Até porque fórum tá aberto de manhã à tarde. Cliente também atende, a maioria das vezes é de manhã à tarde que você acaba atendendo. Então, fica muito mais fácil para você remanejar. Então, por isso é sexta-feira. Então, por exemplo, terça-feira teve uma piada na conta, tive que atender um cliente, correr pra não sei o quê. E aí, toda minha terça-feira de manhã, eu consigo ver que ela estava planejada e eu consigo remarcar para um outro dia. Então, eu já ligo para as pessoas que eu tinha agendado alguma coisa ou reagendado para fazer um reagendamento para pro próximo dia. Se eu tenho toda a agenda lotada, eu vou remanejar às vezes para outra semana e aí eu posso perder alguma coisa, perder um cliente, perder um contrato, perder um café com um amigo que depois não vai ser difícil de remarcar. Então eu tento remarcar sempre tudo para a mesma semana. Por isso que é bom deixar blocos separados. Então, por exemplo, você não conseguir deixar a sexta livre, então deixa tipo a quinta de manhã, a quinta tarde ou a quarta de manhã. Aí você consegue, através da agenda, olhando assim, ó, você consegue ver o que fica mais fácil. Outra coisa, eu uso lápis na minha agenda, porque eu detesto rabisco. E aí eu consigo apagar melhor, então não fica aquela agenda zoneada, tipo, cheia de rabisco, cheia de corretivo. Eu não acho bacana. Então, e eu gosto de escrever. Eu acho que eu memorizo muito melhor quando eu escrevo, tá? Então tem essa também. Eu tenho um sistema da qual eu coloco os andamentos dos processuais, enfim, mas eu vou falar isso mais pra frente. E aí eu vou colocando tudo aqui na semana. O que precisar, a audiência que for remarcada também. Eu normalmente deixo pra ver todas as audiências na quarta-feira. Então, na semana que vem, eu vejo na quarta todas as audiências. E no domingo, eu vejo se realmente elas continuam mantidas, tá? Eu gosto de fazer isso. Que quarto eu aproveito que eu mando a mensagem pros clientes, falando que a audiência tá tal dia, o que ele tem que ir, a hora que ele tem que ir, pra ele não esquecer de não ir de shorts, bermuda, boné, essas coisas, tá?
Aí voltamos pra a minha agenda do dia. Essa daqui é a minha agenda do dia. Tá vendo? Então eu coloco tudo que eu faço naquele dia. Então eu fiz uma petição, eu coloco aqui, eu atendi um cliente no WhatsApp, eu coloco aqui, eu fiz uma ligação pra eu ver como tá sendo produtivo o meu dia ou se não tá sendo produtivo o meu dia. Pra eu saber, pra eu me autoconhecer, que eu acho isso super importante. Aí eu tenho os outros cadernos. Gente, eu tenho mania de caderno. Então, sou apaixonada por caderno. Tenho uma gaveta lotada de caderno em branco. E toda vez que eu vejo um caderno bonitinho, eu compro. Então, ó, os papeizinhos que eu falei. Aqui, esse caderno, eu deixei separado pra fazer as lives da Comissão da Jovem, os peticionamentos que eu faço pra outras pessoas, as petições, né? Que eu trabalho também com isso. E algumas coisas minhas. Então, por exemplo, eu mandei um SMS para um cliente, um WhatsApp, falando, olha, essa situação trabalhista vai ficar assim, 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 por exemplo. E aí eu quero um retorno do cliente. Aí eu dou uma semana, mais ou menos, anota aqui, ó, ligar pro fulano de tal dia, mandar um WhatsApp pra ver se tá tudo bem, se ele não fechou. Então eu deixo aqui. Se ele fechou, eu tiro o post-it e risco. Se não, eu mantenho, né, vou ver a data e faço. A mesma coisa o meu caderno de prazos, tá vendo? Eu tenho os prazinhos aqui. Além de ter o sistema, como eu falei, eu gosto de ter tudo anotado. Eu prefiro ter tudo anotado. Eu gosto de, por exemplo, levar meu caderno pra onde eu vou pra resolver as coisas. Eu levo meu caderno. E aí eu coloco tudo aqui. Tcharam, os prazinhos e tal. Aí eu coloco data da publicação, número do processo, tipo o nome do cliente, o que eu tenho que fazer de petição, o recurso, enfim. Eu coloco aqui. Eu gosto disso. Eu sempre tenho um caderno para escrever minhas ideias. Às vezes eu gosto de escrever a petição. Escrever mesmo manual, a petição, depois passar pro computador. Então eu sempre tenho esse tipo de ferramenta. Mas isso é meu. Você precisa ver o que se adequa melhor à tua realidade, melhor ao teu dia a dia. Então, às vezes, verificar as agendas do celular para quem gosta de tecnologia, para quem entende um pouco mais, é bacana, porque dá pra você, por exemplo, compartilhar a tua agenda do celular com o notebook, criar avisos, criar chamadas, criar toda uma rotina. Eu acho super válido. Não adianta querer mudar tudo também do dia pra noite. Você não vai conseguir, né? Aquelas metas assim absurdas de tipo, eu vou hoje correr 5 km, sendo que eu nunca corri nem 1 metro. Não adianta. Então, você ter uma agenda, você saber se planejar é fundamental para que você consiga depois alcançar seus objetivos, mas principalmente se conhecer, para saber melhor o que você pode fazer no seu dia a dia, como é que funciona para você. Eu sei que segunda-feira eu sou super produtiva, então eu normalmente deixo para fazer todas as rotinas de trabalho, de prazos, eu deixo para fazer na segunda-feira. Eu acho que eu sou muito mais produtiva de segunda. Já terça-feira é um dia da semana que eu não gosto muito, então eu tenho tendência a fazer serviço externo, porque eu me distraio mais, o dia passa que eu nem percebo. Então a gente precisa ver quais são os melhores horários para você trabalhar, porque você pode separar em bloco, por exemplo, de produtividade. À tarde eu sou muito boa para peticionar, minha cabeça tá funcionando, eu tenho várias ideias, é a hora que flui. Então, beleza. À tarde. De manhã é o melhor horário pra mim, então faça de manhã. Eu programo outra coisa pra tarde. Rotina de casa, tudo. Eu normalmente coloco na agenda, no meu planner, né? Todas as questões que são importantes pra mim no dia a dia. Então, hoje vai ter, por exemplo, a faxineira vai vir em casa. Hoje eu preciso fazer tal coisa aqui em casa. Hoje eu preciso, sei lá, trocar uma roupa que eu comprei e não gostei. Hoje eu preciso visitar um cliente. Eu coloco tudo aqui no planner. E também vou pegando meus papeizinhos para ir planejando. Eu acho que assim, a gente precisa verificar para ser um pouquinho mais, digamos, prático nas coisas. Porque, por exemplo, para ir para Mauá, eu posso ir por 2 caminhos. Então, se nesse meio do caminho eu posso resolver alguma coisa, por exemplo, passar no mercado, visitar uma amiga, entregar uma documentação para um cliente, eu já aproveito e faço. Então, olha, terça-feira eu vou dar uma passada por volta de tal horário. Aí é bacana porque você acaba cumprindo esses horários, porque fica muito mais fácil, né, gente, pra você fazer aquela via sacra, né, que a gente costuma brincar de falar. Mas eu acho que assim
eu me planejo melhor. Porque muitas vezes alguns colegas, ou até a gente mesmo, né? Não colega só na área de advocacia, mas em outras áreas também. Às vezes você sai pra rua e vai, por exemplo, eu moro na divisa de Santo André e São Caetano. E aí eu preciso ir pra São Bernardo. Aí eu vou uma vez só. Então eu separo pra ir aquele dia e pra resolver tudo em São Bernardo. Agora você imagina ir 5 vezes pra São Bernardo na semana, todo dia, porque você esqueceu de ver um processo, porque você não... Então, às vezes eu vejo, por exemplo, eu vou fazer uma audiência em Mauá. Eu tento dar uma olhada também nos meus processos em Mauá, porque pode ser que eu precise despachar alguma coisa, resolver alguma coisa, dar andamento naquele processo, visitar um cliente. Então eu já aproveito pra fazer aquilo. Planejando melhor a semana, eu acho que fica muito mais fácil. Aí domingo eu vou dormir com aquela sensação assim, já sei o que vai acontecer na minha semana. Mas eu deixo meus horários vagos. Alguns. Pelo menos por blocos. Por exemplo, quarta-feira à tarde, ou quinta-feira de manhã, ou a sexta-feira o dia inteiro. Eu vou organizando esses blocos, por quê? Porque, por exemplo, o meu cliente liga segunda-feira desesperado, doutora, vem aqui porque bloquearam minha conta, eu preciso desbloquear, que é minha conta de salário, nananana. Beleza, segunda-feira à tarde eu vou lá. Os compromissos da segunda-feira eu já remanejo para uma outra data. E aí não é bacana você remanejar para uma outra semana, porque pode ser que você perca aquilo e nunca mais tenha retorno. Você pode ser, às vezes, um futuro cliente que você vai ter que remanejar. Então você precisa ter um horário próximo, não tipo na semana seguinte. Então por isso eu remanejo. E aí eu deixo esse bloco separado. Então eu vejo que eu tenho muitos compromissos à tarde, eu tenho que deixar uma tarde livre, porque eu sei que a tarde é mais fácil para eu remanejar. Da segunda tarde para quarta-feira à tarde, não da segunda à tarde para quinta de manhã. Mas isso vai muito de pessoa para pessoa, vai muito de organização. Mantenho algumas rotinas, às vezes eu coloco na agenda, às vezes não, principalmente quando eu tô começando. Então, por exemplo, tô começando na academia, então eu coloco no meu planner, toda segunda-feira, toda segunda-feira, quarta e sexta de manhã, eu tô na academia, então eu já me programo. Quando eu olho o planner, eu falo assim, eu preciso ir pra academia, então eu já sei que eu tenho que ir pra academia. Eu vou ler um livro, eu posso colocar também na minha agenda, porque você se obriga a cumprir. Então você não pode, quando você está se programando para fazer alguma coisa, se boicotar, porque isso acontece demais com a gente, né? De tipo, você planeja uma coisa e você não faz porque você está se auto-boicotando. Não dá, não se sabotem. Sigam a agenda, por isso que eu coloco bastante lacunas na minha agenda, de tipo, por exemplo, uma quarta-feira à tarde que eu posso dar uma passeada com uma amiga, uma quinta-feira à noite que eu posso jantar na casa do meu pai. Eu programo alguns dias, alguns blocos de horários para que eu possa me divertir, curtir, para que não fique uma semana assim que eu só trabalhei, ou uma semana que eu não produzi, ou uma semana que você precisa ver. A partir daí você consegue muito melhor se organizar e fazer sua semana render mais. Eu faço por semana, tem gente que faz por mês, tem gente que faz... Gente, veja o que fica melhor para vocês. Para mim assim tá funcionando super bem. Eu espero que essas dicas aí possam acrescentar de alguma forma aí pra vocês. E é assim meu domingo. No e-mail um monte de caderno, anotação e muito lápis e borracha. Tá bom? Um beijo. E até a próxima dica, até o próximo dia. E amanhã tem live na Comissão da Jovem Advocacia. Espero vocês lá, tá bom?